Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Programação para Ciência e Engenharia com Python. Esse é o segundo vídeo da nossa série de vídeos onde nós estudaremos a linguagem Python 3, obviamente de maneira introdutória. E nesse vídeo nós vamos continuar o processo de configuração do nosso sistema de desenvolvimento. Aqui falaremos sobre a instalação da nossa IDE. A sigla IDE em português quer dizer Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Eu vou sugerir para vocês a utilização da IDE VS Code, que atualmente é aquela que tem me deixado mais satisfeito. Muito bem, digitei aqui no Google VS Code. Ele já, no primeiro resultado, ele já me dá um link diretamente para a seção de download. Farei então o download para a versão de Windows. Muito bem, pessoal, o download foi concluído do VS Code. Basta eu clicar no arquivo para iniciar a instalação. Aceita os botões de aceitar ou não aceitar os termos da licença. A licença do VS Code é, inclusive, bastante amigável. O caminho da instalação, não é necessário alterar. Aqui algumas seleções importantes que você pode personalizar conforme a sua vontade. Eu vou dizer a maneira que eu gosto de configurar isso. Criar um atalho na área de trabalho, geralmente eu não crio, para não deixar a área de trabalho muito poluída. Adicionar o botão Abrir com Code ao menu de contexto de arquivo do Windows Explorer. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você marcar essa caixa, você clica com o botão direito em cima de um arquivo no Windows Explorer e aparece lá o botão Abrir com Code, de modo que aquele arquivo, que o VS Code vai tentar abrir aquele arquivo. Eu não uso essa opção. Adicionar a ação Abrir com Code ao menu de contexto de diretório do Windows Explorer. Essa sim é uma opção importante, porque nós veremos que o VS Code ele acessa diretórios e dentro desses diretórios você consegue acessar os arquivos que lá estão diretamente no VS Code. Então, é importante você ter uma opção abrir com Code dentro de uma pasta para que aquela pasta seja diretamente endereçada ao VS Code. Registrar o Code como um editor para tipos de arquivos suportados. Não marco essa opção. Eu particularmente não marco, pois existem alguns arquivos que são suportados pelo VS Code, mas que nativamente você pode desejar que eles sejam abertos por outros softwares. Por exemplo, arquivos HTML e HTML. Então eu marco a caixa. Adicione a ação abrir com Code ao menu de contexto de diretório, a pastas, e depois a última caixa adicionar o code ao path, aos endereços do Windows. Muito bem, iniciando a instalação. Ok? Instalação concluída. Eu vou deixar essa caixa aqui marcada para iniciar o Visual Studio Code logo depois da conclusão da instalação. Nós já iniciaremos algumas configurações internas do VS Code para serem utilizadas ao longo do curso. Muito bem, pessoal. Após a conclusão da instalação do VS Code, eu reiniciei o meu computador para que
o path fosse corretamente setado dentro do meu sistema operacional. E agora eu estou aqui com o VS Code aberto após a reinicialização da máquina. Então, nesse momento, se você estiver instalando VS Code, antes de prosseguir os próximos passos, reinicie o seu computador para que ocorra a configuração correta do path. Bom, essa aqui é a janela principal do VS Code. Então, nós temos aqui a barra de ferramentas, nós temos essa barra lateral com algumas funcionalidades, nós falaremos sobre elas à medida que nós formos precisando dessas funcionalidades. Para agora, nós vamos utilizar a função extensões. São esses quadrinhos aqui, o quinto botão lateral do lado esquerdo do VS Code. Vocês já viram aqui que eu já até deixei digitado. Nós vamos instalar uma extensão chamada Code Runner. Basta você clicar nela e no botão Install. Ok? Code Runner é uma extensão muito importante, porque ela nos permite executar o código Python diretamente do VS Code. Tá? Do contrário, nós precisaríamos fazer uma chamada do código no terminal via CMD ou via idle. Com o Code Runner, nós podemos executar o código diretamente do VS Code. Existem outras formas de fazer isso, inclusive com soluções oferecidas pela própria Microsoft. Provavelmente o VS Code vai oferecer ela para nós à medida que a gente for fazer o nosso primeiro programinha, mas nós não vamos utilizar ela durante o curso não. Então, Code Runner instalado, vamos aqui para o Explorer, que é a primeira função aqui dessa barra vertical no lado esquerdo do VS Code. Vamos criar o nosso primeiro arquivo, Ctrl N. Vou salvar esse arquivo com Ctrl S. Darei o nome dele de primeiro programa.py. A extensão .py é a extensão característica dos arquivos Python em qualquer sistema operacional, seja Windows, seja Linux, seja Mac. Todos os arquivos que contêm programas Python terão extensão .py. Muito bem, vamos fazer aqui uma instrução muito simples para o Python, usando a função print, que exibe algo na saída padrão do sistema operacional, e o nosso print vai exibir o resultado de 2 mais 2. Esse é então o nosso primeiro script em Python. Ctrl S para salvar, que nós editamos o script, e agora basta executar esse script com o Code Runner. Para fazer isso, você vai utilizar os botões Ctrl Alt N e o Code Runner executa. Vocês vejam aqui nessa parte inferior do VS Code que apareceu o número 4. Eu poderia ainda colocar uma outra instrução mais clássica de quando estamos aprendendo programação. Hello World. Hello Python. Salvar mais uma vez. Ctrl Alt N. Então a nova saída aparece aqui. Essa ferramenta inferior, ela tem algumas funcionalidades interessantes. Primeira coisa, em Problems, ela nos mostra algum problema que pode estar acontecendo. Sugestões, se ela identificar, ela nos mostra sugestões de problemas ou soluções que foram identificados no nosso programa. A parte de Output vai mostrar saídas das instruções que colocamos aqui, que tem um output associado a ela. Terminal, semelhante ao CMD.
Estou com o Python aberto. Ok? Então, nós temos aqui um terminal do Windows para acessar diretamente aqui. Inclusive, o interessante é que nós podemos até abrir o Python aqui, exatamente como nós fizemos lá no idle. Executar códigos Python aqui. Ok? Temos aqui também um console de debug. Depois, em outras aulas, nós falamos sobre metodologias de depuração de código. Então, nós compreenderemos a funcionalidade dessa ferramenta. Ok, pessoal? Nosso sistema já está configurado, parcialmente configurado. Instalamos o Python, instalamos o VS Code. No próximo vídeo, nós vamos aprender como instalar as bibliotecas que utilizaremos em nosso curso de programação para ciência e engenharia com Python 3.